Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gustavo Oliveira Vieira e eu vou trabalhar então nessa tarde a web conference sobre a proexis na dinâmica entre emoção e razão. Antes eu gostaria de saber se estão todos ouvindo, está funcionando o microfone, está tudo certinho. Sim, ouvindo e vendo, maravilha então. Bem, boa tarde a todos aí. É um prazer estar com vocês nessa tarde de sábado para nós debatermos um pouco sobre algumas das questões que afetam, no meu ponto de vista, afetam tanto o desempenho e a consecução do projeto de vida de cada um de nós. Bem, me apresentando um pouco, eu sou voluntário da Apex, da Apex de Porto Alegre. A minha formação é em Direito, fiz mestrado e estou fazendo doutorado em Direito, trabalho com o Direito Internacional e sou docente também numa Universidade Federal no Rio Grande do Sul, na Federal de Pelotas. E já voluntario, enfim, e estudo a Conscienciologia desde 1997 e docente também do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Antes de mais nada, duas questões eu gostaria de colocar. Primeiro é que o objetivo dessa web conference é expor algumas ideias iniciais, tá? São ideias, então, não são fruto de pesquisa assim, de longo prazo. Veja, minha formação é jurídica, não é psicologia ou psiquiatria, alguma coisa assim. Então, eu sou um estudioso, um interessado nesse tema, me disponho a estudar e vou apresentar, vou explanar esses temas, colocando também uma série de hipóteses que eu vou trazer, questionando, e eu gostaria que nós desenvolvêssemos ao modo também de um diálogo, tá bem? Então, fiquem bastante à vontade para colocar questionamentos, debates, fazer colocações ao longo, então, dessa web conference. Então, de forma mais dialogada possível. Não sou um profissional, não é um tema assim, de especialização minha, mas é um tema de bastante interesse. Tá bem? Então, na verdade, é fruto desse processo de autopesquisa dentro da Conscienciologia e de estudo mesmo, de leitura e de estudo dentro da Conscienciologia. A segunda questão que é importante colocar é lembrar sempre do princípio da descrença. Todos os cursos, todas as atividades das instituições conscienciocêntricas, da Conscienciologia, tem sempre uma placa ao fundo, que aqui nós não temos, mas eu relembro a todos, que é o princípio da descrença, que diz o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo o que nós falarmos aqui nesta web conference. Tenha suas próprias experiências pessoais. Então, esse é um princípio que chama, ou tenta chamar a lucidez de todos os que estão ouvindo e assistindo as ideias para o máximo de criticidade. Então, de forma alguma, eu estou querendo aqui apresentar qualquer ideia como se fosse uma verdade pronta, uma verdade definitiva. São ideias da maneira com que eu consegui compreender até agora, mas usem o seu juízo crítico para, enfim, a assimilação, a compreensão e o desenvolvimento de qualquer destas questões. Tá bem? Então, eu acho que isso é uma questão básica, mas que fundamental de ser sempre lembrada. Eu vi aí a Márcia e o Marcelo falando que eles fizeram o ECP1 há pouco, não é? Então, vocês já conhecem, já viram isso em várias atividades, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é sempre fundamental de ser relembrado. Bem, o desenvolvimento dessa web conference, na verdade, se deu... vou abrir o jogo para vocês. Eu tenho um filho de 7 meses, o primeiro, único filho, e eu fiquei bastante preocupado sobre como ensinar isso a ele nos últimos meses, como ajudá-lo a desenvolver isso com equilíbrio. Então, foi aí que eu tentei então começar a revisar algumas dessas questões, não só do ponto de vista da autopesquisa, mas também do ponto de vista do ensino, enfim, e do exemplo. E toda essa questão, como uma questão prioritária,
né, compreensão da proexis na dinâmica entre as emoções e a razão, parte dessa premissa inicial. E eu elaborei da seguinte maneira: a construção e a manutenção do equilíbrio entre as emoções e a razão, ou entre o psicossoma e o mental soma, dentro da terminologia da conscienciologia, é um dos desafios magnos em prol da execução do projeto de vida. Em palavras mais simples, quer dizer, muita gente tropeça para não chegando a complexes em função dessa relação, dessa dinâmica entre as emoções e a razão. Tá certo? Então, a premissa que eu parto para desenvolver essas ideias é essa, quer dizer, é uma dinâmica fundamental que precisa ser adequadamente compreendida para tirar o melhor desempenho da consciência. Então, ou seja, de outra maneira, muitas pessoas se manifestam em subnível porque se enrolam ou no emocionalismo ou num excesso, né, entre emocionalismo e racionalismo, e isso acaba travando a consciência. Tudo certo até aí? Vocês concordam com essa premissa inicial dessa webconference? O que vocês acham aí dessa premissa? É claro que nós vamos aos poucos ampliar, né? Mas basicamente, para iniciar, então, esse é o pontapé inicial para nós partirmos daí. O roteiro que vai ser desenvolvido, a Marcelo disse, né, eu vejo assim, mas ainda tenho dificuldades. Quer dizer, eu acho que a identificação das dificuldades é a primeira condição para nós superarmos, né, Marcelo? Então, acho que essa é uma questão fundamental, até eu vou desenvolver isso, inclusive, no âmbito das técnicas. O roteiro que eu apresento para vocês, que eu vou apresentar essa webconference, para tentar puxar, então, na medida do possível, os debates, diz respeito, então, aos alguns conceitos básicos da conscienciologia, da própria conscienciologia, conceito de holossoma, que diz respeito aos diferentes veículos de manifestação da consciência, um pouco de fatuística, exemplos de biografias, tá, que a gente coloca assim, que acabam travando, de certa maneira, né, nesse desequilíbrio o melhor da consciência, um paralelo então entre esses dois extremos, entre emocionalismo e racionalismo, alguns bons exemplos, e aí então tentar apresentar algumas técnicas para este equilíbrio, que nós vamos tratar como homeostase. Então, mais ou menos esse é o roteiro que nós vamos seguir. Então, primeiro conceito, evidentemente, da conscienciologia. Então, eu acho que, pelo histórico das webconferences, em regra, as pessoas já não são de primeira vez, já têm alguma noção dos conceitos básicos da conscienciologia, mas nunca é demais trazermos aí alguns básicos para rememorar. Então, a conscienciologia, o estudo da consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências, e um enfoque integrado. Então, considerando a pluriexistencialidade, as várias existências, a multidimensionalidade, ou as várias dimensões, e os diferentes veículos de manifestação da consciência. Os diferentes veículos de manifestação da consciência, e aí então a gente já começa a fazer um aporte sobre o problema das emoções da razão, né? Então a consciência, ela se manifesta pelo corpo físico, a terminologia utilizada então na conscienciologia é o soma, pelo energossoma, o corpo energético. Esse não vai ser o enfoque hoje aqui, o energossoma, mas de qualquer maneira é muito importante nós lembrarmos sempre que o energossoma é um veículo de manifestação da consciência, em que toda a manifestação da consciência também passa por esse processo energético. O psicossoma, ou o corpo das emoções e dos sentimentos, e o mental soma como corpo mental. Então, no título, acaba lembrando primeiro sempre essa relação entre psicossoma e mental soma, mas acaba que, para entender isso, nós precisamos entender o processo de interação entre todos os veículos de manifestação da consciência. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção aqui, na verdade, o processo do equilíbrio é que vai permitir o melhor da consciência. Quer dizer, na medida em que eu consigo dar um mínimo de atenção
para o soma é que vou conseguir então fazer com que eu consiga tirar o máximo proveito dele para a execução da proexis. E além dos veículos de manifestação da consciência, o outro, né? Bom, aqui então é uma figura que tinha na internet que apresenta então esses diferentes veículos. Então o corpo físico sentado ali aqui no sofá, na poltrona, né? O psicossoma que está projetado, então é a réplica do corpo físico na forma humanoide, né? O energossoma como esse brilho ao redor, quer dizer, toda manifestação da consciência também se manifesta por meio das energias. E o mental soma, quer dizer, sem forma já, ligado, né? Tem o cordão de prata que liga o soma ao psicossoma e o mental soma ligado pelo cordão de ouro. Então nós temos aí os 4 veículos de manifestação da consciência, de forma ilustrativa, mais ou menos isso aí. O outro conceito que a gente precisa trazer, né, evidentemente, para tratar do tema, diz respeito à questão da programação existencial. Então, projeto proexis, né, que é a síntese que se faz na Conscienciologia, programação existencial, o projeto de vida, definido antes de renascer no curso intermissivo. Então, no período preparatório da existência. E tem alguns critérios importantes para nós lembrarmos né, quais são as leis racionais, algumas leis racionais da proexis. Tem um verbete, inclusive, do professor Valdo sobre isso, as leis racionais da proexis. Então, diz respeito à adaptabilidade, o princípio evolutivo, a execuibilidade, a interassistencialidade, a cosmoética. Então tem uma série de leis racionais aí que vão conduzir, quer dizer, um projeto de vida. Ele tem que ser interassistencial, quer dizer, tem que ajudar ao meu desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento das demais pessoas, do grupo karma, né, até chegar a um polikarma. Ele tem que ser cosmoético, né, então dentro de uma perspectiva de ética evolutiva para todos, e adaptável às diferentes conjunturas, às possibilidades de alteração dos contextos. E execuível, evidentemente. Então, proexis. Agora, tem um conceito que é chave para essa abordagem que a gente está tentando trazer hoje, que é a ideia de Pensene. Tá? Eu acho que esse é um dos conceitos mais inteligentes da Conscienciologia, tá? Que é perceber que todo pensamento, né, o Pensene, que é então a fusão dessas 3 ideias, pensamento, sentimento e energia. Ele diz respeito então à compreensão de que toda a manifestação da consciência é sempre formada por uma unidade que vai do pensamento, do sentimento e da emoção. Então tem uma carga de mental soma, né? Tem uma carga de expressão do psicossoma, o sentimento, as emoções, e de energia. Então, é a unidade, o Pensene é a unidade de manifestação da consciência. Certo? Pensene é a unidade, a consciência se manifesta sempre por meio de pensenes. De qualquer maneira, de alguma forma, ou o PEN, ou o SEN, ou o N está em preponderância. Então, aqui abaixo do slide, a gente pode perceber isso aí. Então, gradações variam entre, né, uma preponderância, né, do PEN, do SEN ou do N. Então, o Pensene com o N grandão, por exemplo, quando a gente está fazendo exercício físico, né, a pessoa está lá fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida, então o N é o que está mandando, está num curso com trabalho energético preponderante, então é o N que está mais expressivo, que está preponderante no momento. Num momento de maior emocionalismo, por exemplo, vamos imaginar assim, umas cenas muito bonitas, às vezes em aeroportos, quando o vô ou a avó estão esperando a netinha, né? Então tem aquele encontro, assim, até um encontro cheio de emoção, né? Então a preponderância ali é do sentimento, é das emoções mesmo. E supostamente no período de estudo, a preponderância, com um processo de racionalização, de planejamento, a preponderância seja do PEN. Então, a preponderância do mental soma sobre os demais veículos de manifestação da consciência. Mas sempre a nossa manifestação se dá a partir desta unidade do Pensene, também, e um deles está em preponderância. Uma questão interessante para todos pensarmos é
qual desses veículos prepondera na minha manifestação diuturna? Eu acho que essa é uma questão muito importante para todos nós. Qual é o veículo de manifestação da consciência que prepondera nas minhas manifestações? Isso é positivo ou é negativo? Isso é pró-evolutivo? Isso é interassistencial? Certo? Então, pensei no conceito-chave aí para a nossa exposição. Bem, indo adiante, então, a primeira proposição que eu trago é que a Proexis tem como base a preponderância do PEN na manifestação integral da consciência. Então, vejam, mesmo que nessa dinâmica entre emoções e razão, e eu estou aberto aí também para um debate, para ver como é que vocês compreendem e percebem essa proposição, né, se vocês estão de acordo ou não, mas basicamente, quer dizer, o PEN é que deve controlar o resto. Tá certo? Por mais que o que se busque seja um equilíbrio, o que não pode, ao mesmo tempo, é deixar um processo invertido. Quer dizer, o soma controlar as demandas e a condução das emoções e do pensamento, do mental soma, ou as emoções controlarem o resto. Então, a Proexis e a busca pelo desenvolvimento de um projeto de vida, ele tem que ser conduzido pela racionalidade, ele tem que ser conduzido pelo mental soma, pelo PEN do Pensene. Tá bem? Essa é uma condição básica aí. Então, como consequência, quer dizer, se busca então um domínio de racionalidade entre o sentimentalismo e o emocionalismo, na contramarcha das tendências e dos apelos sociais. Por que eu estou colocando isso aqui? A sociedade intrafísica, pelo senso comum, a tendência é por um apelo no sentimentalismo e no emocionalismo, não da racionalidade. A média humana ainda está muito baseada nessa questão de chamar a atenção pelas emoções. Então é a emoção que chama mais atenção. Tudo que é mais sensacionalista atrai mais. Não necessariamente que vai contribuir para a racionalidade, para a felicidade, mas não, por um apelo emocional. Isso a gente pode ver, enfim, a própria mídia explora demais essas questões, né? Por que nós temos então uma tendência no jornalismo, né, na média do jornalismo, a notícias sensacionalistas, né, uma supervalorização às vezes dos problemas, das catástrofes, de acidentes, é justamente porque há um apelo emocional muito forte nisso aí, né? A violência, o medo. Então todas essas questões, elas partem disso. As pessoas são mais atraídas por esse processo mais racional. A gente começa a colocar, tem programas, por exemplo, de televisão que são muito interessantes, com debates, com intelectuais e coisa e tal. Isso não dá ibope. Quer dizer, é um programa, uma televisão que dependesse de uma programação como essa, mais educativa, mais esclarecedora, teria problemas na sua manutenção, né? Justamente porque a tendência da sociedade é prestar atenção mais em coisas sensacionalistas, que tem a ver com sexo, com bastante emoção, enfim. Então, é por isso que eu estou colocando que o domínio da racionalidade vai na contramarcha, então, desses apelos sociais. Então, quer dizer, há um conjunto, um holopensene que nos tende a puxar para um emocionalismo. Então, nesse conjunto, eu vou trazer então um pouco de fatuística para nós trabalharmos essas questões, tá bem? Então, alguns exemplos do que seria um destempero entre emoção e razão. Essa é uma das questões aí, né, chave para a gente identificar. E o racionalismo e o descuido das emoções, algumas biografias, no final eu não coloquei a do Rousseau, porque seria um pouco demais. Coloquei duas, né, do ponto de vista que tiveram momentos de um colapso, enfim, emocional, de um estresse maior, que é o do John Stuart Mill e do Balzac, um inglês e um francês. E depois eu vou trazer também dois que, do meu ponto de vista, conseguiram equilibrar emoção e razão e tiveram uma vida aí bastante frutífera, assim como esses dois. Esses dois tiveram uma Proexis, um projeto de vida
os resultados da sua existência foram muito interessantes, mas eu vou chamar a atenção para alguns aspectos que demonstram um desequilíbrio nesse processo, nessa dinâmica, né? Por quê? Porque sempre quando a gente vai trabalhar, sempre tem uma dimensão emocional também, tá certo? Sempre há uma dimensão emocional naquilo que nós tratamos, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista emocional mesmo, também vai ter um contraponto racional. Bom, o que eu chamo atenção para um cotidiano destemperado, e aí eu peço para vocês, se vocês têm mais exemplos do que vocês identificam pelo arcabouço das experiências pessoais, né, eu chamo atenção ou excessos ou escassez de toda ordem nessa dinâmica, taquilalia. Então, a pessoa que fala demais. Aí tem uma expressão ali que eu aprendi com a minha esposa, que é médica, pessoa poliqueixosa, quer dizer, a pessoa que está sempre se queixando de tudo. É aquela... tem uma senhora que eu conheço que é tipo da pessoa que tu não pode... É difícil tu perguntar como é que ela vai, porque ela sempre vai falar que ela está com um monte de dores, a vida está difícil, né, por mais que externamente esteja tudo redondo com a pessoa. Ela sempre está, né, com alguma... Né, que na verdade aquela monte de dores às vezes está indicando um processo depressivo. Essa é uma coisa que eu já ouvi entre os médicos. Não estou dizendo que seja sempre assim, mas a pessoa que está sempre se queixando de alguma coisa, que não consegue se perceber bem, com bem-estar, é uma tendência a um processo depressivo. Quer dizer, outra questão que eu chamo a atenção para o corpo físico é a questão da obesidade. Quer dizer, às vezes o excesso de alimentação é justamente um processo de desequilíbrio que a pessoa busca como válvula de escape, né, às sensações somáticas, o processo instintivo ainda do excesso de alimentação. Quer dizer, a pessoa que se alimenta muito mais do que as demandas físicas. Tá? Eu trouxe isso porque justamente eu sou uma pessoa que trabalha, estou indo em nutricionista, coisa e tal, na verdade não chegou à obesidade, mas cheguei ao sobrepeso, então essa é uma questão bastante presente para mim. O estresse também, o excesso de tensão, é uma pessoa que está sempre com os nervos à flor da pele, e isso é uma coisa que pode se dar desde pelo trabalho, pelas relações familiares, pelo descuido com o corpo físico mesmo, né? Por exemplo, a pessoa não dorme direito, a pessoa não se alimenta direito, a falta de alimentação também pode levar a um processo desse tipo, né? A falta de sexo também, enfim, eu vou trabalhar depois as questões do próprio soma. Manias, então, enfim, né, a pessoa que fica roendo unhas, a pessoa que tem vícios também, desde tabagismo, enfim, é uma demonstração também desse desequilíbrio. Irritabilidade, a pessoa que é pavio curto, né? Hoje em dia a gente tem expressão aquela pessoa que não tem pavio, a pessoa estoura de qualquer maneira e com muita facilidade. O que mais? A convivialidade conflitiva, então a dificuldade às vezes de trabalhar em equipe, em harmonia, de ter uma produtividade, de fazer concessões. Isso muitas vezes está demonstrando uma dificuldade emocional de significar o outro, né, de ter sensibilidade para significar o outro. A dependência emocional. A dependência emocional, ela acontece bastante às vezes dentro da família ou no casal, às vezes a mãe em relação aos filhos, né? Quer dizer, a mãe não quer que o filho saia de casa justamente porque ela depende emocionalmente daquele filho, ela não consegue ter uma independência, por mais que ela tenha ajudado bastante, tenha feito um trabalho muito positivo, mas ela é o esteio afetivo daquela mãe, né, os filhos. Insensibilidade para com os outros, quer dizer, seria o outro processo, né, a pessoa às vezes é excessivamente emocional e do outro lado às vezes a pessoa é tão racional que descuida das emoções, que não se dá conta que as outras pessoas também têm emoções, sentimentos, e não tem um cuidado para com o outro, na forma de se manifestar, na forma de se portar, de prestar atenção, de se doar um pouco para os outros. E aí vem um outro problema que é a insensibilidade, né, para com os outros. O excesso de ansiedade, enfim, também numa rotina que é cada vez mais instantânea, isso é um processo bastante evidente, e diversos vícios. Eu coloquei ali o alcoolismo, tá? O alcoolismo, por vezes, tem a ver com a pessoa que quer gerar uma fuga da realidade, né? Então a pessoa tem uma rotina que ela às vezes não quer manter a lucidez porque ela não quer enfrentar a rotina que ela tem, então ela foge para o álcool, né? Eu estou falando assim, o alcoolismo tem um alcoolismo que é aquele alcoolismo meio social, assim,
né, do padrão de alcoolização dos encontros sociais, nos encontros sociais rotineiros. É claro que tem um alcoolismo mais pesado, tá? Mas o que eu percebo basicamente é isso, a vontade de fugir da realidade. Mas tem vários vícios que acabam acontecendo. Um vício mais tênue e bem social é o cafeinismo, por exemplo. A pessoa toma muito café, às vezes ela tenta dormir de menos, tenta trabalhar mais, tenta pedir mais que o corpo pode dar, e aí tenta suprir com cafeína, né? Hoje em dia tem uma onda aí de energéticos e basicamente uma concentrado de cafeína. Que mais tabagismo, enfim, uma série de outros vícios que, se de alguma maneira eles, por exemplo, o álcool relaxa, né, gera um processo depressivo no sistema nervoso central e gera um relaxamento. A cafeína estimula o sistema nervoso, né, e de qualquer maneira eles cobram um outro preço de alguma maneira. Eles cobram um preço porque eles não são processos fisiológicos, né? Você está trabalhando contra a fisiologia do corpo humano, às vezes pedindo mais do que o corpo pode dar. Não sei se vocês têm algum outro exemplo de destempero no cotidiano que vocês gostariam de colocar. Eu estou aberto aí para a participação do pessoal. Tá bem? Bom, então, nessa identificação desse cotidiano destemperado, né, eu chamo a atenção que, no conjunto, a tendência é um processo de desorganização mesmo. Tá? Então, é um descuido, por exemplo, somático com o corpo físico, um descuido com o corpo físico, energossomático, a pessoa que não faz uma diferenciação pensênica adequada, quer dizer, a pessoa não tem uma sensibilidade energética para conhecer os ambientes. Né? Essa é uma abordagem aí que precisa de uma especialização. Eu não vou aprofundar na questão das energias, da bioenergética aqui, mas a Conscienciologia tem cursos específicos para isso e para esse desenvolvimento. Mas basicamente diz respeito à necessidade de domínio energético para permitir uma boa inserção da pessoa nos ambientes e uma identificação de como estão os ambientes também para eu conseguir transitar da melhor maneira possível. A psicossomática, então, é a exaltação das emoções ou a né? Na verdade, o psicossoma aí tem um duplo aspecto, que é a questão às vezes a subestima do processo emocional ou a superestima, quer dizer, tudo é um processo de emoção. Tem uma máxima que se usa muito, eu vou muito pelo coração. E isso é um jargão que ganha uma simpatia social enorme, né? A sociedade, no geral, tem uma simpatia muito grande. Não, eu sou só emoção. Aí já ganha, né, todo mundo. E a subestima é um outro problema. Quer dizer, a pessoa que acha que é só razão, uma máquina lógica. Né? Um exemplo que eu vou dar é isso. A pessoa falava que ela era uma máquina lógica. Né? Não precisava dar atenção para nada das emoções. Consequência, um colapso nervoso, justamente porque nós fazemos parte desse processo. Quer dizer, se eu quero ser, digamos, só lógico, só mental somático, só mental soma e não cuido do meu corpo, o meu próprio mental soma não vai ter condições de se manifestar, porque o corpo é condição de possibilidade para essa existência. E mental somática, quer dizer, às vezes a falta de empenho para o uso lúcido e técnico da lógica e da razão é um problema, às vezes, assim como a pessoa precisa dar atenção para os outros quando busca uma preponderância do mental soma. Tá certo? Então, esse é um quadro, mais ou menos, que aparece no geral. O interessante é nós tentarmos identificar qual é o meu caso nesse contexto, qual é o veículo de manifestação da consciência que eu estou negligenciando e que está gerando travões na minha manifestação consciencial, que está gerando um déficit na expressão da minha consciência mais plena, mais lúcida. Bem? Eu trago aqui um exemplo só, que a gente fala em emoções e razão, mas o corpo físico é chave nesse processo. Tá? O corpo físico é fundamental nisso. Então,
dar um exemplo aí dentro dos desequilíbrios somáticos que tem uma implicação direta no próprio equilíbrio entre emoções e razão. Então, a falta de cuidado com os fatores abaixo, sono, alimentação, sexo, dor, saúde, enfim, pode gerar uma série de consequências que também afetam de outra maneira, né? Então, a falta de sono, por exemplo, a pessoa tende a ter uma perda no padrão de raciocínio, né? O cérebro fica mais com menores condições, a memória, às vezes começa a afetar a própria memória, né? A pessoa fica mais cansada, tende a uma irritabilidade, da mesma maneira a alimentação, por exemplo. Quando a pessoa sai da sua, quer dizer, tem um descuido, claro, se alimenta demais, também o corpo físico vai exigir no processo digestivo e vai gerar um déficit na circulação também cerebral, assim como o menos de atenção, quer dizer, o cérebro também precisa de glicose, também precisa de uma alimentação adequada e equilibrada para conseguir trabalhar. O sexo dos dois lados, né, tudo, né, dos dois lados, o excesso de sono ou é falta, quer dizer, o negócio é o equilíbrio no soma, o equilíbrio na alimentação, no sexo também, quer dizer, a pessoa às vezes ou é sexólica de um lado, ou nega, né, a sexualidade do outro, ela fica muito vulnerável, e gera um excesso de carência também, afetivo sexual, nesse sentido que gera uma vulnerabilidade da consciência e acaba produzindo um desequilíbrio. E eu chamei a atenção ali, às vezes a pessoa com uma dor, por exemplo, né, a gente não está sabendo, mas a pessoa com quem a gente está trabalhando está com uma dor de cabeça intensa, tudo mais. Isso gera, se a pessoa não dá atenção para isso e não cuida disso, a dor é um sintoma, né? A pessoa pode desenvolver uma doença crônica, uma doença mais grave a partir daquele descuido, né? E na saúde em geral. Tá bem? Então, são alguns exemplos aí, vejam. Então, a gente estava falando de emoções e razão e como todos os veículos de manifestação da consciência precisam ser abordados. Essa é a questão mais básica, né? Consequências, então, por exemplo, tendência a pessoa se manifestar com mais nervosismo, mais ansiedade, mais irritação, mais impulsividade e falta de concentração. Tendência, eu chamei a atenção a algumas questões ali, cafeinismo, tendência a dar mais fome, por exemplo, a pessoa que não cuida do sono, às vezes tem muito mais vontade de comer açúcar, doce, porque sente que o corpo físico está precisando de energia e a forma mais rápida de absorver energia é o doce. Então, são alguns exemplos aí mais evidentes dentro desse desequilíbrio, só para colocar, então, a necessidade de prestar atenção nisso tudo, quer dizer, do básico para o mais complexo, né? De outro lado, equilíbrio e bem-estar. Então, o desequilíbrio de algum veículo de manifestação da consciência gera um mal-estar. E tem a ver com a técnica depois que vai ser apresentada para a homeostase. E o tamponamento, por exemplo, a pessoa... eu às vezes, né, eu fazia isso, estou tentando corrigir. Mas, por exemplo, queria render mais do que eu podia ou do que eu tinha condições. Então, chegava na hora de se alimentar ou chegava na hora de dormir, para tentar superar aquilo, ingeria café. Né? Então, gerava um tamponamento. Claro, gerava um desequilíbrio no sono ou na alimentação. Isso depois gera efeitos colaterais também. Né? Então, a manifestação da consciência tende a um subnível, né? Do raciocínio ou do convívio. Vejam, a pessoa, às vezes, vai gerar tanto vai gerar uma supressão de determinada maneira que gera até conflitos com as outras consciências pelo nível de irritabilidade, de estresse que vai gerar e até conflitos íntimos. Por que o conflito íntimo? Porque a tendência é uma exacerbação das percepções emocionais. Tá? Então, essa é a busca, então, por esse equilíbrio. A possibilidade, então... Eu não estou conseguindo ler o que tem embaixo. A possibilidade de gerar, então, rastros negativos, né? E aqui eu vou colocar algumas... Tem algumas... eu trouxe algumas charges aí, né? Para... uma brincadeira aí, mas só para mostrar um pouco, né? Como é que é. Essa é uma charge sobre TPM, né? Tensão pré-menstrual. Então, a mulher tem um ciclo, né, hormonal ao longo do mês, né, mas só para colocar o seguinte, quer dizer, uma condição
física regular que gera ou pode gerar um travão na manifestação da consciência. Essa é uma charge que foi feita sobre a questão da TPM, né? Então, eu não sei se é isso como a mulher se manifesta ou como ela se enxerga, né? Quer dizer, o olho ali tá saltando, uma cólica, a mulher se escabelando, nervosa, enfim. Então, vejam, é um problema somático que reflete na manifestação integral da consciência. Tem uma outra charge aqui que eu vou colocar para vocês, que é mais grave ainda, que também tem a ver com TPM. Tá? Esse é só um exemplo que eu usei, tem um outro depois para colocar sobre homem, para tentar, de forma alguma, parecer um machismo. Eu só estou querendo... É uma mulher que acabou com tudo ali, né? Então, ela está querendo acabar com a consciência, mas no meio do caminho ela já acabou com tudo ao redor, né? Se foi em pensamento ou se concretizou. Então, a Márcia já antecipou ali a charge seguinte, né? O homem é a explosão no trânsito. Eu busquei duas charges, né? Sobre o trânsito e sobre a torcida no futebol. Então, tem pessoas que ficam totalmente... Tem homens, né? Muitos homens ficam totalmente ensandecidos por time de futebol. Né? Então, uma coisa bastante irracional, né? Isso aqui, pessoal, assim, é só para chamar atenção, não é de forma alguma para gerar estigma, é só para chamar atenção sobre como a questão, às vezes, somática ou emocional gera, então, uma manifestação totalmente... A Márcia tinha dito ali, a Márcia do Rio tinha dito isso aí, né? O estresse cotidiano, então, 2 homens brigando no trânsito. Tem homens que se matam por uma briga de trânsito, porque um cortou o outro, né? Às vezes nem se tocaram, não houve nada, e chegam às vias de fato, porque, enfim, se sentiu super ofendido, achou que era uma coisa pessoal, vai ver. Né? Eu não achei, tem muita charge de futebol brincando com times, tá? Mas o que eu queria era chamar a atenção para ensandecedora relação, né, da masculinidade com o futebol. Então, brigas de torcida, quer dizer, como se aquilo... Qual é o problema da outra pessoa torcer para outro time, então? Os jogadores vão e voltam como se fossem executivos, né? Não estão nem aí para os times. E as pessoas aí se matam, dão a vida, tatuam os times de futebol no corpo, enfim. Né? Fazem as maiores loucuras aí, principalmente homens aí, nesse sentido. Quer dizer, é uma reação... Então, é o fanatismo do futebol, é isso aí, mas... Então, são exemplos, né? São exemplos que demonstram esse destempero cotidiano. Quer dizer, nossa cotidianidade, acho que ela está permeada disso aí. E o que eu quero chamar a atenção também é o seguinte: se nós não estivermos atentos, nós podemos facilmente cair nessa. Tá? Vocês imaginem assim o ciclo: a pessoa é a mais equilibrada do mundo, mas daqui a pouco está numa semana assim, que ficou dormindo uma semana inteira, e daqui a pouco um estresse em casa, problemas no trabalho, coisa e tal, a pessoa tem uma tendência a uma manifestação mais insubnível, mais instintiva. Tá? Coitada da mulher, né? É bem isso aí. Então, não, na verdade, a vida familiar, né, acaba sofrendo muitas vezes isso aí. Então, o homem que está chegando à fase para ele se preparar, senão gera conflito. Sim, o Mauro está chamando a atenção sobre a questão da TPM. Desculpa, Mauro. Não, Gustavo, sobre a TPM, é importante na dupla evolutiva a mulher comunicar o homem que está chegando à fase para ele se preparar, senão gera conflito. A Márcia falou, coitada da mulher. Bem, eu vou comentar um pouco isso aí então para vocês, como é que é então, também a minha experiência nesse sentido. Primeira questão, eu acho que é importante compreender o processo. É um ciclo, né? É um ciclo hormonal que pode gerar um maior ou menor destempero dentro de casa. A maioria das mulheres dizem que sentem os efeitos da TPM, que gera então uma irritabilidade, uma tendência à interconflitividade, também gera uma autoconflitividade. O que eu acho importante é um processo dos dois lados, quer dizer, a mulher também gerar uma espécie de sinal amarelo na sua manifestação para conter, então, para não falar, às vezes, tudo que passa pela cabeça, para tentar se recolher um pouco, e o homem também dá um certo desconto nesse processo. Mas, vejam, a TPM é só um processo que fica, às vezes, um pouco estigmatizado, mas todos nós temos altos e baixos na nossa manifestação consciencial. Talvez a TPM
seja uma maneira de nós trazermos uma caricatura, e essa foi a ideia aqui de fato. Tá? Uma caricatura, né, sobre como nós temos altos e baixos na nossa manifestação consciencial e que fazem parte, sim, do dia a dia, fazem parte, infelizmente, do nosso processo evolutivo, muitas vezes até para nós nos conhecermos. Né? Isso é um processo, que eu vou dizer assim, né, natural. A grande questão, algumas questões que eu chamo a atenção, uma questão que eu acho que é fundamental nisso, né, que eu coloco aqui, então, essa autoconflitividade, também a interconflitividade, né, desequilíbrio. Eu vou voltar então para aquelas questões logo, mas basicamente, então, o desequilíbrio entre emoção e razão, a tendência a exacerbar as impressões pessoais e as diferenças de posicionamentos interpessoais. O alerta, então, não é o momento para tomada de decisões. Existem relatos, às vezes, e notícias, né, de pesquisas que se faz nesse sentido, então coloca isso, né? A pessoa, a tendência de pedido, entrada de pedido de separação judicial tem muito a ver com o ciclo hormonal, às vezes. Então, a pessoa está na TPM, pede para se separar, e quando acaba a TPM, não, a relação não estava tão mal assim. Tá? Então, o que eu acho importante estou chamando, vejam, TPM como um exemplo, mas todos nós temos os nossos processos, tem os nossos ciclos, às vezes, que são previsíveis de estresse. Vamos ver, por exemplo, o professor universitário em final de semestre. É uma tendência de maior estresse. Né? Que mais? Eu estou numa fase, por exemplo, final de doutorado, estou desenvolvendo a tese. Esse é um período que eu preciso ficar com uma luzinha amarela para mim, né? A minha TPM de longo prazo aqui, porque há uma pressão, né, geral, institucional, enfim, tudo em cima disso. Então, a minha sugestão, né, nesses períodos é um alerta, não é momento para tomada de decisões, principalmente decisões críticas. Tá? Então, tentar passar por isso, passar pelo ciclo, e as decisões chaves, as decisões mais críticas que puderem ser postergadas, suspender. Tá? E ouvir as pessoas, quer dizer, não tentar, então, quando a gente percebe que não está no melhor da nossa manifestação consciencial, é justamente tentar ficar um pouquinho menos extrovertido, né? Ficar um pouquinho mais para dentro e ouvir os outros. O Marco está colocando alguma questão aqui. Eu já cheguei a deixar o carro alguns dias em casa, pois percebi o nível de estresse que eu estava e levava isso para o trânsito. Um exemplo super inteligente ali do Marcos. Né? Quer dizer, a pessoa muito estressada, eu mesmo, às vezes fico, por exemplo, a pessoa está com muita pressa, né? Então vai sair de trânsito. Esse é uma fórmula, às vezes, para acidentes, né, e para uma série de outras questões. A pessoa fica atraindo acidentes efetivamente. Achei um exemplo inteligente aí do Marco. Deixa o carro em casa, então, né, minimiza as possibilidades de erro. Tá? Veja com isso, a questão chave aí é que muitos problemas aplicaram o princípio da descrença para ignorar algumas cenas. Sim, eu acho, Hugo, que o princípio da descrença ele precisa ser aplicado a tudo e a todos. Né? Acho que o princípio da descrença é uma maneira de chamar a adultidade. Né? Quer dizer, somos adultos, portanto, você é responsável pela formação da sua consciência, das suas ideias. Né? Concordo com o Hugo aí também. Mas só chamando a atenção, por exemplo, que o Marco trouxe, que ele deixou o carro em casa. Estava um período de maior estresse, deixou o carro em casa. Um erro, às vezes, num período crítico desses, ele pode gerar um dano irreparável. Tá? Vamos imaginar o seguinte, né? A pessoa está num período super estressante, briga com a sua dupla evolutiva a um ponto, né? Se separam, coisa e tal. Daqui a pouco aquilo não tem mais retorno, né? A forma com que foi, enfim, não tem mais retorno. Passou o bonde, né? Digamos assim. Ou a pessoa provoca um acidente de trânsito, né? Um acidente de trânsito ele pode ter diferentes consequências, tá? E algumas bem sérias.
Vejam uma coisa assim, eu, na minha formação no direito, na advocacia, tinha, por exemplo, a gente assistia audiências, então tinha um juizado especial criminal. A maioria dos problemas aconteciam, que eu assisti, das audiências que eu assisti, aconteciam dentro de casa, né, tipo, domingo, com as pessoas também alcoolizadas. Né, normalmente tinha um processo. Hoje em dia, cada vez mais drogas também entram nisso aí. Mas vejam que é o pior período para tomar alguma decisão, para fazer qualquer coisa. Então, a consequência, misturava um processo emocional mais álcool, então aí potencializava todos os problemas. A tendência era, inclusive, violência. Então, se as pessoas antes, às vezes, se xingavam, com o álcool, às vezes, libertavam das amarras. Enfim, então, são exemplos aí de como a falta de cuidado, né, na maneira ou nas condições com que a consciência se manifesta pode gerar danos, e danos que são irreparáveis. Muita violência, inclusive homicídios, são justamente realizados nesses períodos de exacerbo emocional. A pessoa não passa pela racionalidade, ela vai no ímpeto da emoção. Então, esse é uma questão, realmente, piores períodos para a pessoa, para uma tomada de decisões. Bem? Então, indo adiante, a segunda proposição. Então, equilíbrio entre emoção e razão demanda atenção não apenas do psicossoma ou mental soma, mas um olhar compreensivo para os demais veículos de manifestação da consciência, como o soma e o energossoma. Vejam que eu chamei a atenção aqui, olhar compreensivo. Tá? Então, não adianta simplesmente a gente quer dominar o veículo de manifestação da consciência. Tá? A gente precisa compreender as nossas próprias demandas. Eu também coloquei esse olhar compreensivo para chamar a atenção para uma autoaceitação, às vezes, dos traços psicossomáticos, que são, às vezes, os mais críticos e os que, por vezes, podem nos surpreender mais nas nossas demandas afetivas. A gente tende às vezes na Conscienciologia se chama muito uma tendência para o mental soma, mas é preciso também tentar equilibrar e tentar compreender, né, que nós não somos feitos, a nossa manifestação não se dá só pela via do mental soma. Então, um olhar compreensivo para as demandas. O homem tende a ter uma dificuldade maior de lidar com o psicossoma, e tem aquela máxima, né, infantil, o homem não chora, justamente para colocar, então, gera uma certa dificuldade no amadurecimento do processo afetivo emocional do homem, né? E a mulher, já compreende, já fala muito mais sobre as emoções e tudo mais, às vezes expressa muito mais as emoções, às vezes chora, fala, reclama, enfim, mas isso gera um equacionamento do processo emocional. Então isso tem esse lado positivo. Se por vezes pode aparentar um desequilíbrio, aquele desequilíbrio ele tende a demonstrar um processo de uma tendência ao equilíbrio. E o homem às vezes tende a ser mais para dentro, né, mais introspectivo, fala menos, nem sabe às vezes verbalizar as próprias emoções, e isso acaba gerando efeitos de outras ordens. Tá? Demandas às vezes que a gente se surpreende que eventualmente tenha, né? Então uma falta de compreensão mesmo. Tá? Então, nesse conjunto. Bem. Que mais então? Bom, os exemplos que eu ia trazer para vocês, um deles é o Honoré de Balzac. Eu tenho até uma palestra que eu dei na Apex, e tem um artigo no blog da Apex que eu fiz sobre a biografia do Honoré de Balzac, que é uma das biografias que eu tenho estudado mais. O Honoré de Balzac, então, é um escritor francês, autor da Comédia Humana. Na tradução do Brasil deu mais de 10 mil páginas. Ele viveu 50 para 51 anos, né? Nasceu então, no finalzinho do século XVIII e viveu até metade do século XIX. E Comédia Humana, então, ele tentou definir todas as espécies sociais. Então, ele criava personagens e tentava estudar a manifestação daquele tipo social. E ele dividiu a comédia humana em estudos mesmo, né? Estudos da província, estudos, né, para tentar compreender como é que era a vida em cada lugar, os traços, as personalidades que manifestavam. Alguns vão dizer, por exemplo, tem o Engels, e o Engels dizia que aprendeu mais
sobre a sociedade francesa do século XIX com Balzac do que com os historiadores, porque ele trouxe o realismo, o romance realista para a literatura, né? Enfim, aproveitou outros autores, mas ele trouxe para a França. E alguns falam assim, se nós tivéssemos um Balzac em Roma, nós saberíamos muito mais sobre Roma e outras sociedades. Então, só para chamar atenção para a capacidade do mental soma do Balzac. Então, ele produziu bastante, produziu intelectualmente muito. E era um período em que os autores, eles dependiam economicamente de outras coisas. O Balzac foi um dos primeiros a depender da literatura para viver mesmo. Agora, a manifestação dele, por vezes, foi travada por questões como orgulho e vaidade. Aliás, o nome dele não era nem de Balzac, ele mudou para parecer que era nobre. Tá? E o foco dele era a fama, ele queria ser reconhecido pela sociedade. Com isso, ele fez muitas concessões ao longo da vida. Tem um livro que me parece bastante autobiográfico para a compreensão daquele cenário, que é Ilusões Perdidas, do próprio Balzac. Ele foi bastante desorganizado financeiramente. Tá? E essa é uma questão que dificultou a vida dele. Por quê? Porque ele tinha que produzir muito para ter o dinheiro. E às vezes ele virava à noites, ficava semanas sem aparecer. Né? Tinha uma relação às vezes várias relações simultâneas. Né? Era amante de mulheres casadas. E acabou se casando mesmo nos últimos 6 meses de vida. Então, excesso de trabalho, falta de cuidado com o corpo físico. Só para chamar atenção, assim, eu falo que foi um suicídio lento. Quer dizer, ele viveu pouco mais de 50 anos e tinha condições de ter vivido muito mais. A minha hipótese é pelo seguinte: o pai dele faleceu com 83 anos, de acidente, queria ter vivido bem mais. O pai dele tinha a meta de viver até os 100 anos. A mãe dele, quando ele faleceu, continuava viva. Tá? Então, quer dizer, ele tinha condições hereditárias, ele teria tido condições de ter se cuidado um pouco mais, mas ele gastou, é como se ele tivesse gastado o pavio da vida pelas duas pontas. Ele viveu muito intensamente enquanto ele viveu. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra questão, para pensar no caso do Balzac, nessa questão do equilíbrio. Vejam que o professor Valdo traz que a preponderância do mental soma, ele vem a partir dos 50 a 55 anos de idade. Então, o caso do Balzac, ele não chegou a aproveitar o período de maior racionalidade, de melhor desempenho do mental soma dele. Né? Vocês imaginem, a minha hipótese pessoal é que a obra, né, a grande obra dele ainda estaria por vir. Ele tem grandes obras, é um autor que eu leio bastante, gosto bastante. Mas vejam que ele ainda tinha a capacidade de dar muito mais. Talvez a grande obra dele estaria por vir. Eu chamo a atenção porque vários autores que viveram bastante, suas melhores obras foram às vezes depois dos 50, depois dos 60 anos de idade. Então, o melhor da nossa consciência às vezes ainda está por vir. Por quê? Porque é um período de maior maturidade. As questões, né, da vida já estão razoavelmente assentadas, e nós conseguimos ter mais clareza mental para perceber as prioridades na nossa manifestação, das nossas escolhas. Não estamos mais tão presos a questões, né, de rotina, de mostrar para os outros, às vezes de profissão, de família, e isso acaba ajudando bastante, então, no máximo da consciência. Então, eu trago o Balzac como um exemplo que ensina, né, sobre como não queimar a vela da vida pelas duas pontas. Né? Um suicídio lento. Fez muito bem, mas eu acho que ainda, dentro das condições dele, ele podia ter feito mais, ainda mais. Tá? E ele se desorganizou bastante por questões afetivas, enfim, né, os amores dele, os romances, a questão financeira foi desorganizado muito em função de processos emocionais. E eu chamo a atenção também, quer dizer, amenizando um pouco a questão pessoal dele, mas tem a ver com o contexto, às vezes, em que a pessoa vive. Então eu chamo a atenção ali a infância do Balzac. Ele nasceu e era um pouco padrão das pessoas, né, de uma classe um pouquinho melhor na época, melhores condições financeiras. Ele nasceu e foi para uma ama de leite. Ele não teve contato com a família, basicamente. E de lá, da ama de leite, ele foi para um internato.
E no internato, ele fala na biografia dele que dos 7 aos 13 anos, ele viu a mãe dele 2 vezes. Uma vez, a mãe dele foi lá dar uma notícia dele e dar um xingão, e na outra vez a mãe dele foi chamar ele. E nas duas a mãe dele não queria dar carinho a ele e tudo mais. Então vejam, ficou no internato durante todo aquele tempo. Imagina como é que se dá o processo de maturação, de inserção social, de desenvolvimento afetivo da consciência nessas condições. E ele lia muito. Tem um livro que o professor Valdo usa no Projeciologia, que é o Louis Lambert, em que ele vai falar que foi quem lançou, o Balzac como a pessoa que lançou a ideia da projeciologia, ao falar no Louis Lambert, o Balzac fala que sobre a hipótese do homo duplex, que ainda deveria ter uma ciência para estudar esse homem duplex, que era o homem do sonho, que a pessoa relata um sonho, como se tivesse então projetado, e fala o que aconteceu, e que deveria ter uma ciência para estudar esse homo duplex. Então o professor Valdo vai falar que é ele que lança a ideia da projeciologia, no Louis Lambert. E o Louis Lambert também tem traços autobiográficos, e tem um trecho do Louis Lambert que é muito interessante, em que ele vai falar sobre um menino que estudava no colégio de Vendôme, onde ele estudou, e que escreveu o Tratado da Vontade, que realmente o Balzac escreveu nesse período, né, para ele. E ele estudava bastante, mas ao mesmo tempo ele teve um colapso nervoso aos 13 anos. Isso fez com que ele tivesse que sair dessa escola e ir para casa. Tá? Então ele vai falar que ele teve uma indigestão mental. Tá? Não está muito claro o que aconteceu com ele naquele período, mas basicamente então ele teve um colapso nervoso aos 13 anos de idade e depois acaba buscando aí fama e tudo mais, se forma em direito, depois ele passa para a literatura, tenta, né, ele tem um traço muito positivo que é determinação, né, isso vai conduzindo ele, vai levar ele ao sucesso dele também. Então, referir à forma de compreensão então, algumas coisas que aconteceram com ele também tem a ver com a dificuldade da compreensão do desenvolvimento, né, humano à época. Tá? Pra vocês terem uma ideia, tinha teses em que falava assim que não valia a pena, o bom leite mesmo era da ama de leite, não da mãe. Ou outras que falavam, não deve ser dado leite humano, tem que ser dado leite de cabra. Então, essas questões, às vezes, que a ciência, né, vai e volta nesse processo para a compreensão humana. Um outro exemplo bem distinto desse, quer dizer, ao invés de ganhar pouca atenção da família, né, é o John Stuart Mill, inglês, mais ou menos do período do Balzac, viveu de 1806 a 1873. É considerado o filósofo inglês mais influente do século XIX. E o John Stuart Mill tem um processo ao contrário. Ele era filho de um filósofo positivista, utilitarista inglês, chamado James Mill. E o James Mill quis fazer do filho o maior filósofo do utilitarismo. Né? Tinha o Jeremy Bentham na época, era um importante filósofo. Então, ele começou a ensinar o filho desde muito cedo. E aos 8 anos ele já lia clássicos, os clássicos em latim e em grego. Vocês imaginam, né, como é que foi ensinada essa criança. Aos 16 anos ele se define como uma máquina lógica. Uma máquina lógica, não precisava do resto, ele era uma máquina lógica. Né? Então tem várias fases. Não, aos 13 ele já lia isso, isso e isso. Aos 8 ele já tinha lido tais obras. Quer dizer, que às vezes intelectuais vão ler lá na frente. E ele era uma grande promessa, foi um grande filósofo. Eu acho que ele consegue equacionar depois isso aí. Tá? Mas, basicamente, ele teve um colapso nervoso aos 20 anos de idade e acaba tentando negar muito do que o pai dele tentou desenvolver nele. Aqui tem um relato de um estudioso nas ideias dele. Tem várias obras muito importantes. Eu acho que ele teve uma visão bem de longo prazo. Ele escreveu pela emancipação do sexo feminino no século XIX. Acho que o Balzac também contribuiu com isso. Ele falou sobre temas da liberdade, relação do indivíduo com o governo e em favor do fim da escravidão também. Quer dizer, eram temas de vanguarda na época.
Mas esse é um trecho que eu tiro aí de um livro, depois tem a referência, né? Que vai falar um pouco sobre a biografia do Mill. Ele diz o seguinte: assim procedeu o John Stuart Mill, estudando, até sofrer profundo abalo nervoso. Crise da qual emergiu desencantado com os dogmas do bentamismo e revoltado contra o excessivo predomínio paterno. Rebelou-se contra a educação que recebera na infância, impugnando os objetivos de seu pai, que consistia em fazer da razão uma religião, banidos totalmente o sentimento e a emoção da vida humana. O que mais? Então, buscando a vida emocional que lhe faltara, quer dizer, a falta do equilíbrio, voltou-se para a poesia, substituindo-a à filosofia. Mas a sua grande crise só terminou realmente quando encontrou a senhora Harriet Taylor. A senhora Harriet Taylor era casada e conheceu ele, ela começou a ajudar ele depois nos estudos, depois ela viuvou e acabou se casando com o Mill, mas foi efetivamente quem ajudou nesse processo, né, de equilíbrio entre razão e emoção do John Stuart Mill. Um dos papéis aí, já tinham falado sobre dupla evolutiva, se não me engano não sei se foi o Mauro, né? Chegou a falar a expressão dupla evolutiva, né, Mauro? Mas basicamente é isso, o papel da dupla evolutiva nesse equilíbrio, o papel do casal, né, no auxílio recíproco desse equilíbrio. Né? De dar atenção, né, para a vida a dois, às vezes para a vida familiar, falar assim, às vezes também para amigos, para uma vida social. Isso é muito importante também para a busca desse equilíbrio e para que a consciência consiga chegar ao seu melhor desempenho. Às vezes não vai mais rápido, mas vai mais longe. E esse eu acho que é uma questão fundamental para pensar a Proexis. Não está aqui, não coloquei nos slides, mas eu acho que é uma questão fundamental. Quer dizer, não adianta, por exemplo, o que fez o Balzac. Ele fez muito até os 50 anos e ficou lá. Se ele tivesse, talvez, se organizado para poder fazer mais aos poucos, ele provavelmente conseguiria fazer com melhor qualidade e por mais tempo. Quer dizer, conseguiria ir mais longe nesse sentido. Dar condições para ir mais longe, eu acho que essa é uma questão chave e às vezes isso exige que a gente vá um pouco mais devagar. Que a gente não consiga produzir tanto às vezes ao longo de uma semana, enfim, de um dia, né, de um ano, mas fazer um planejamento mais equilibrado, levando em consideração o conjunto dos veículos de manifestação da consciência para poder chegar mais longe. Só ver aqui. O que mais, então? Além do Mill, depois vou trazer alguns exemplos positivos também nesse processo. Mas, então aqui eu faço uma relação, só um paralelo aí, eu acho que está um tanto claro, né? Tem a tendência do emocionalismo é a arte, vejam, o Mill se voltou para a poesia, mas é a arte mesmo. Né? A gente vai, por exemplo, em salões, né, ou museus de arte contemporânea, arte moderna, enfim, história da arte, a tendência é uma manifestação emocional. Tá? Por mais que tenham coisas inteligentes, válidas, críticas, né, mas ela não chega a um padrão de comunicação e um nível de racionalidade que tem a ciência. A ciência preza, então, por um racionalismo e por um padrão de comunicação mais técnico, e a arte é muito mais emoção, muito mais espontaneidade, né, nesse processo, por mais elaborado que seja. O foco do emocionalismo é o imediatismo, então é pensar curto e curtíssimo prazo. Então a pessoa, por exemplo, super emocional, ela larga qualquer coisa por uma emoção do aqui e agora. Essa é uma tendência. Tá? É o curto e curtíssimo prazo. E o racionalismo, ela tende a transcender o tempo. Ela opera numa dimensão temporal muito distinta. Tá? E vai pensar principalmente no longo prazo. Depois do longo prazo, vai começar a organizar a vida. Tem um curso da Apex que eu faço também à distância, que é o Autogestão Existencial. Né? Então, vai falar então planejamento de vida e tudo mais. Agora, para a gente organizar a nossa rotina da semana, claro que a gente tem que ter noção das metas de longo prazo, para depois ir desenvolvendo o resto. Né? Então, o curto prazo, o médio prazo, o curto prazo. Então, como é que eu vou começar a fazer hoje para contribuir para no longo prazo eu chegar
nessas metas. Então, essa é a preponderância da razão. Outro padrão, então, o emocionalismo é muito mais instintivo, o racionalismo é muito mais lógico, né? Então, o instintivo, isso para dizer também, às vezes, é o instinto, por exemplo, das demandas do corpo, que vão dominar a manifestação da consciência, né? Do outro é mais a lógica. É preciso compreender também como é que opera essa dinâmica. Dentre os veículos de manifestação da consciência preponderantes, então, no emocionalismo é soma e psicossoma, e no racionalismo é o mental soma. Faixa etária, então, referencial, né? Emocionalismo, adolescência e juventude. A manifestação da consciência, basicamente, na adolescência e na juventude, né? Diz respeito justamente, a gente vai falar em imaturidade, né? A imaturidade é a tendência do emocionalismo. A Márcia tinha falado sobre a questão do homem no trânsito, e eu chamo a atenção disso aí, quer dizer, os seguros, né, fazer seguro no Brasil tem uma diferença muito grande para homem, principalmente até os 24 anos, porque tem muito acidente de carro, quer dizer, a pessoa muito afobada, né, que não consegue, não sabe equilibrar as energias, né, é preferível às vezes chegar um pouquinho mais tarde, mas chegar bem, sem estresse. Então é a preponderância desse período de adolescência. Vejam que às vezes existe o contrário, né? É um super endeusamento da juventude e da adolescência, e tem gente que vai até os 50 querendo ser adolescente. Esse é um outro problema. É uma subversão, né, dessa compreensão da conscienciologia. E a faixa etária de referência do racionalismo, né, a preponderância mental-soma, tende a ser a terceira idade. O que eu quero chamar a atenção aqui, quer dizer, o nosso esforço é justamente desenvolver a maturidade, catalisar, acelerar esse processo de maturidade para buscar uma preponderância do mental-soma desde a juventude. Tá? Tem, enfim, inclusive, instituição conscienciocêntrica que trabalha exatamente com isso aí, que é com a técnica da inversão existencial, né, que é a Synvexis, para quem quiser buscar mais dados a respeito. Tudo bem até aí, pessoal? A gente vai chegando aos poucos para o fim. Para quem quiser tiver alguma questão, alguma sugestão, nós já podemos começar, tá bem? Vou só trazer alguns dois exemplos que eu trouxe, que eu identifico como equilíbrios produtivos e com preponderância do mental soma. Tá? Se conhecerem mais, tiverem alguma observação sobre esses dois, fiquem à vontade. Dois exemplos, então, o Immanuel Kant é um filósofo, né, prussiano de Königsberg, nasceu então, do século, maior parte da vida no século XVIII, de 1724 a 1804, e o Victor Hugo, vejam, o Kant viveu 80 anos, Victor Hugo 83 anos. Victor Hugo então é um escritor e político francês. Tá? O primeiro então que eu vou trazer é o Kant. O Kant é um divisor de águas na filosofia. O que ele escreveu para a filosofia da época e também sobre questões políticas são considerados válidos até hoje. Então, um grande filósofo, altamente racional, né? Ele conseguiu superar o empirismo inglês e o racionalismo francês, né, numa obra que chama Crítica da Razão Pura, né, sobre a questão da metafísica. Como é que nós podemos compreender as coisas? Basicamente, ele tenta trabalhar esse processo dos sentidos e das dimensões de manifestação da subjetividade. Então, um dos maiores filósofos da humanidade, é um divisor de águas mesmo na filosofia, né? Esse é um dos livros principais dele, Crítica da Razão Pura. Ele era uma pessoa, e ele como é que conseguiu chegar a isso? Com um grande desenvolvimento da disciplina. Tá? Nas biografias dele, sempre tem uma referência, tinha vizinhas que acertavam o relógio pela hora, pelo momento em que ele passava pela janela, que ele sempre dava uma caminhada todas as tardes, às 13h30 da tarde. E teve um dia só que ele atrasou essa caminhada, que foi quando ele estava relendo relatos sobre a Revolução Francesa, né, que ele deu muita atenção para isso. Mas vejam, disciplina como uma questão fundamental. Né? Então ele sabia dos cuidados que tinha que ter com o corpo, ele escreveu livros, inclusive, sobre o controle dos pensamentos, sobre como o pensamento afetava a saúde. Hoje em dia não se dá atenção para isso,
Mas, enfim, vejam que ele estava bastante atento, fazia exercício e tudo mais. Sobre psicossoma, ele tinha uma boa relação interpessoal, os cursos dele eram concorridos na universidade, mas tem uma questão ali que sempre fica em aberto, ele foi um pouco negligente com família, ele teve 2 pretendentes para casar, e ele se atrasou tanto para pedi-las em casamento, que acabaram outros chegando antes. E com as irmãs, ele trocava cartas, mas nunca conseguia ir visitar e conviver, não gostava muito de conviver. Ali uma questão, às vezes, fica um pouco conturbada. Mas, de qualquer maneira, ele conseguiu, me parece, se organizar e desenvolver o melhor da consciência. Vejam, a influência dele é de tal nível que a gente encontra trechos de uma obra dele que chama A Paz Perpétua dentro da ONU. A ONU se faz com base nas ideias da paz perpétua kantiana. Então é um pensador que conseguiu transcender o tempo, né? 200 anos depois ele continua muito importante. As ideias que ele desenvolveu ainda continuam extremamente relevantes. Um outro exemplo, então eu acho que um fator disciplina, eu acho que é importante nesse processo. Tá? É fundamental nesse processo. Um outro autor muito interessante, que eu acho que é um contraponto na negligência familiar do Kant, que era um autor que deu bastante atenção para a família, que é o Victor Hugo. Tá? É 1802 a 1885, foi contemporâneo do Balzac, inclusive ajudou bastante o Balzac, foi bastante assistencial com o Balzac. Escreveu em menor quantidade do que o Balzac, mas provavelmente o que ele escreveu contribuiu mais socialmente, e eu chamo a atenção para uma obra, né? Ele era polivalente, eu recentemente estive numa casa que viveu o Victor Hugo, lá em Paris, e pude ver, por exemplo, tem uma peça da casa que é toda decorada com coisas chinesas, e tudo ele desenhou, ele trabalhou esculturas, ele pintou, né? Então ele era bastante polivalente, então não era só a escrita, era a pintura, ele era bom político, ele era organizado financeiramente, então ele inclusive ajudava o Balzac, né? Foi um dos principais escritores franceses do século XIX, e a grande obra dele é Os Miseráveis. Tem vários filmes sobre Os Miseráveis, e é uma denúncia sobre as questões mais sérias da época. Veja, um cara que estava numa classe econômica acima, mas ao mesmo tempo ele quis chamar a atenção para aqueles que mais precisavam de atenção na sociedade. Diferente do Balzac. O Balzac olhava para as classes de cima. E ele queria contar como é que era a vida da aristocracia, dos mais abastados. E o Victor Hugo quis contribuir de uma outra maneira para a sociedade, lançando luzes sobre aqueles que eram considerados invisíveis socialmente. Né? Esse é um livro bem interessante, Os Miseráveis. Pela literatura, ele faz uma crítica social importantíssima que se mantém atual. Tem vários outros livros também, contribui para a política francesa, para o processo de retorno da República na França. Psicossoma, então, a vida familiar e social com as melhores referências, ele dava muita atenção, inclusive sofreu bastante com a perda de uma filha, enfim, né? Mas ele tinha uma vida familiar, né? Tudo indica bastante equilibrada, bem? Uma vida social, enfim, bastante equilíbrio. Então são alguns exemplos de personalidades aí. A gente pode perceber que esse processo entre emoção e razão permitiu ou travou a melhor manifestação da consciência, né? Eu acho que esses dois conseguiram sim, né? Dar o melhor de si, né? Possivelmente chegar a completismo existencial, dando atenção para essas diferentes aspectos. Agora eu chamo a atenção para uma questão só. Vejam bem, se o Balzac viveu até os 50, né? Claro, as pessoas pobres da época viviam menos ainda, mas as classes mais altas da época chegavam a viver bastante. Vejam, tem autores do século XV, às vezes, que viviam 90 anos. Claro que tem genética, mas as condições de vida das classes mais altas eram melhores. As pessoas eram menos expostas. Então, vejam, quanto vale, do ponto de vista existencial, um ano depois dos 50 e um ano entre os 20 e os 25, por exemplo. Quer dizer, na fase
em que a pessoa tem o máximo já de maturidade, já tem muito mais clareza na manifestação da consciência, das suas prioridades, do seu potencial, já tem uma influência social mais assentada do que um período da juventude. Então, provavelmente, a questão que eu chamo bastante atenção para o Balzac é que me parece que ele não conseguiu dar o melhor dele. Vejam, o Victor Hugo viveu 30 anos ainda, né, do tempo de vida mais que o Balzac, num período de mais maturidade. Então, uma das hipóteses é que ele possivelmente conseguiu ter ganhos evolutivos e contribuições mais do que 2 vidas equivalentes ou 2 vidas do Balzac. Tá? Porque esses 30 anos e depois dos 50, eles valem muito mais do que 30 anos antes dos 50, evidentemente. Tá? Então, só queria chamar bastante atenção para essa questão. Bom, que mais então? Então, aqui eu tento apresentar para o final uma técnica, né, em busca desse equilíbrio, dessa homeostase, que é apresentada pelo professor Nario Takimoto num artigo que está na Consciência sobre autoconsciencioterapia, que é a técnica da identificação do mal-estar, que eu apliquei e foi muito interessante para eu compreender algumas questões particulares. Ela entra no ciclo da autoconsciencioterapia no primeiro estágio, que é a autoinvestigação. Tá bem? Então, nesse processo, vejam que esse é um artigo, é uma apresentação realmente bem introdutória, mas para problematizar estas questões. Né? Então, vejam, técnica da identificação do mal-estar, então, compreensão dos fatores geradores do mal-estar íntimo, né? Metodologia. Então, identificar os fatores que geram mal-estar íntimo. Então, metodologia, autoobservação das alterações emocionais e manifestações dos sentimentos. A pessoa auto-observa e registra por escrito as manifestações mais intensas no modo de ocorrência. Objetivos, então, é identificar as emoções reprimidas, aumentar a lucidez quanto ao mundo afetivo e a superação das reações automáticas. Ampliando o PEN, quer dizer, ampliando a visão de conjunto, né, compreendendo melhor a própria manifestação consciencial, ampliando a preponderância também do mental soma para a qualificação dos sentimentos e das emoções. Tá? Então, esse registro, tentar registrar, eu acho, período de tempo, assim, eu acho que a pessoa fazer isso por 1 mês, aos poucos, tá? Que dá condições de ter uma série de experiências, né? E ver o que gera mal-estar nos diferentes ambientes, para depois fazer o diagnóstico. Quer dizer, o meu mal-estar, às vezes, por exemplo, está condicionado a uma interação com o outro. Então, dentro, por exemplo, da dupla evolutiva, dentro da vida do casal íntimo aí. Tem alguma coisa que a outra pessoa faz que me gera mal-estar. Depois é um problema de diagnóstico. Primeiro tem que identificar o mal-estar, mas depois o problema é dela ou é meu? Quer dizer, como é que eu interpreto isso? Será que é um problema de orgulho, às vezes? Será que é um problema de expectativas deslocadas? Enfim, esse é um segundo estágio nesse processo da autoconsciencioterapia que diz respeito efetivamente à autopesquisa, né? Que eu voltei aqui o slide. O que vocês acham? Tem alguma outra sugestão de técnica, pessoal? O que vocês acham? Eu particularmente fiz essa técnica. Eu li na monografia, na formação de autoconsciencioterapia do professor Alexander Steiner, que é sobre o orgulho, e ele sugere essa técnica, né, uma das primeiras técnicas, e eu achei bem interessante, foi bastante válido. Então, ela entra então no ciclo da autoconsciencioterapia, que eu vou comentar aqui com vocês. Então, nesse ciclo autoconsciencioterápico, então, passa primeiro pela auto-investigação, depois o autodiagnóstico, para o autoenfrentamento, né? Dentro do autoenfrentamento tem um processo de autoprescrição, aplicação prática dessas prescrições, e depois a autossuperação, então, da reciclagem intraconsciencial. Então, é um conjunto, né? Depois volta, né? Mauro, especifique melhor o autor e onde encontrar o artigo que você citou agora há pouco. Mauro, é um artigo do professor Nario Takimoto, que está na revista Consciência, tá? Escreve assim mesmo, vou colocar aqui, Nario Takimoto, na revista Consciência, e é um artigo sobre autoconsciencioterapia.
tá? Em técnicas autoconsciência terápicas. Está na revista Consciente e é disponível na internet. Tá? Então, tem outras técnicas, evidentemente, mas essa ideia da identificação, de tentar listar, simplesmente observar e listar quais são os mal-estares, para depois buscar um diagnóstico. Né? Quer dizer, tentar compreender e tentar ver bem qual é o traço da consciência que está por trás disso, o que está me levando a esse mal-estar. Vejam, no fundo, o mal-estar é um problema de como a consciência interpreta aquelas situações. Tá? Quer dizer, é um problema, sempre a gente chega a um problema de fundo da consciência. Tá? Então aí a autoconsciência terapia, enfim, e essas técnicas de autoconsciência terapia, que no fundo, na síntese, está um processo de reciclagem intraconsciencial, né? De autopesquisa e reciclagem intraconsciencial e, evidentemente, condição de possibilidade para a execução da programação existencial da Proexis. Né? Então, né, e nessas considerações finais, eu gostaria de colocar, a gente vai ter alguns minutinhos aí para perguntas, né, mas coloca aí uma questão, né, nas considerações finais. Então, o equilíbrio efetivamente deve ser buscado não apenas entre emoção e razão, mas entre psicossoma e mental soma, mas por meio da homeostase holossomática de todos os veículos de manifestação da consciência, desencadeado pela própria consciência. Eu chamo a atenção disso para dizer o seguinte, quer dizer, é a questão de autopesquisa e a responsabilidade da própria consciência, não dos outros. O que mais? E uma questão que eu coloco para a autopesquisa de cada um de vocês, e coloco para a minha também, né, algumas questões aí, qual é o veículo de manifestação que você precisa dar mais atenção? Tá? Soma, energossoma, psicossoma ou mental soma? Qual que você está negligenciando mais e precisa então equilibrar na manifestação da sua consciência? Como essa reciclagem vai integrar a sua rotina? Quer dizer, é identificar e depois começar já a partir para o processo de reciclagem. Como essa reciclagem vai integrar a sua rotina? Como você vai, quais são as técnicas que você vai implementar? Por exemplo, a minha negligência é com mental soma. Então, quem sabe começa estudando mais, tá? Começa lendo mais, um pouco todos os dias. Né? Isso certamente vai começar a ajudar. Vejam, o livro é um dos instrumentos evolutivos mais ricos que nós temos. Tá? É uma questão que eu vou deixar para pensar. Mas o livro me parece um dos instrumentos evolutivos mais ricos que nós temos. Para usufruir, mas também para produzir. Né? E como essa reciclagem vai integrar então a rotina e quais as medidas de curto, médio e longo prazo para dar continuidade a esse enfrentamento. Tá? Então, eu vou comentar assim com vocês. Bom, eu trabalhei essa técnica da identificação do mal-estar e eu fiz um redimensionamento. Eu cheguei à percepção de que uma parte importante do mal-estar e do estresse que eu tinha era produzido pelos meus prazos excessivamente exíguos para a consecução dos meus objetivos. Por exemplo, eu tenho um prazo institucional para entregar a tese de doutorado, que é abril de 2013. E eu queria finalizar em abril de 2012. Eu queria adiantar um ano. Mas eu trabalhava com esse prazo assim de forma inflexível. Tá? E isso estava gerando uma pressão. Eu tinha que redimensionar, porque o contexto mudou, né? Enfim, da vida, né? Tudo mais. Uma série de coisas, assim, enfim. Eu tenho um filho de 7 meses, exige bastante tempo, então eu precisava, e eu não me dei conta de fazer um replanejamento. Agora chega no final, claro, gera um estresse que acaba implicando em várias outras espaços de manifestação da consciência, né? Em várias outras dimensões da vida. Então, eu percebi que preciso redimensionar, está tudo certo, só preciso reperspectivar isso aí, para conseguir ajustar isso. Essa questão especificamente. Claro que tem outras, né? A Márcia aí
já nos apontou onde é que está o artigo, né? Tire os espaços e lá está o artigo do NARI. Muito obrigado, Márcia, por trazer aí o artigo que eu tinha mencionado. Então, essas questões me parecem de autopesquisa, algumas para dar início a esse processo. Temos 5 minutos aí, para quem quiser colocar alguma questão, a gente está aberto. Coloquei algumas referências, né, bem iniciais para essa questão. Manual da Programação Existencial, né? A professora Mauro Balona tem 2 livros que eu acho interessantes que tratam disso, tá? Um deles é a Síndrome do Estrangeiro, e ela caracteriza a síndrome, são livros que estão pela Editares, né? E a síndrome do estrangeiro é justamente a pessoa às vezes tem um alto desenvolvimento mental somático e um processo psicossomático às vezes desorganizado, desequilibrado, tá? Então é um processo mais egocêntrico, tá? E depois no livro Autocura através da reconciliação já é um processo mais grupo-kármico, quer dizer, a consciência nas suas interrelações e as dificuldades que a consciência tem nas suas interrelações que precisam ser superadas. Então, Autocura através da reconciliação. São 2 livros interessantes que tratam também disso aí, né? Sobre compreensão especificamente dos somas, eu chamo a atenção para o livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira. Eu não trouxe todas as referências, mas uma basicamente para quem quiser já entrar, já conhece um pouco desses assuntos e quer entrar no processo direto de autopesquisa, eu chamo a atenção para o conscienciograma, tá? Que tem várias folhas de avaliação só sobre questão do psicossoma, na linha da antiemocionalidade, e outras várias folhas de avaliação especificamente sobre mental soma, na linha da racionalidade. E tem um livro aí que é bastante comentado, que é o do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional. É um livro, enfim, já foi até criticado bastante, já de tanto tempo que ele está, mas colocando basicamente o seguinte: havia uma supervalorização do QI, do quociente de inteligência, que basicamente avaliava a inteligência lógica, matemática, e hoje em dia se percebe que a pessoa às vezes não consegue dar a sua inteligência porque ela não sabe interagir em equipe, por exemplo, né? Ela não consegue conviver bem consigo e com os outros. Então, a condição de anticonflitividade, da pessoa conviver e gerar bem-estar quando também produz e chega aos objetivos da sua programação existencial. Basicamente era isso. A Márcia ainda contribuiu ali com os livros que estão disponíveis para download na Editares. É isso aí. Tem o manual da ProExis, pode ser baixado pela internet, pela Editares. O manual da ProExis, eu sabia que tinha o manual da TENEPS já disponível. Da ProExis eu não sabia. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Tá certo? Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Se não tiver mais nenhuma questão, então a gente vai ficando por aqui. Espero ter conseguido trazer, enfim, algumas problematizações, eu diria assim, menos respostas, mas mais problematizações sobre essa dinâmica na ProExis, né, entre as emoções e a razão, que me parecem dinâmicas críticas e que precisam ser equacionadas para o completismo existencial. Tá bem? Muito obrigado a todos e até aí para a próxima webconference. Eu queria chamar a atenção só, agora um aviso, né, institucional, agora em 27 de março vai ter uma introdução à programação existencial e é um curso online, então a gente pode fazer também à distância. Tá? Aí no site da Apex tem as informações. Introdução à programação existencial, então, a partir de 27 de março. E no final de semana de 24 e 25, tem o curso que aí é presencial, que é a identificação de diretrizes da ProExis. E, pela primeira vez, nós vamos ter um curso de parceria entre a OIC, Organização Internacional da Consciência e Terapia, e a Apex, sobre ProExis, que é o curso Imersão Progessioterápica. Pela primeira vez, esse curso vai ser feito com foco na proexologia, em Porto Alegre, de 6 a 8 de julho de 2012. Bem? Então, aproveitando aí para divulgar, logo vai ter mais informações sobre esse curso em julho. Tá?
que é um curso bastante interessante. Quer dizer, vejam, trabalhar consciencioterapia com foco na proexis. É uma questão... Então, o meu muito obrigado, né, a todos vocês, agradeço a oportunidade, espero ter, então, ajudado, enfim, de alguma maneira, a pensar estas questões. Até a próxima.